Paulo, diz-me uma coisa, um tema muito interessante que cada vez se fala mais e que eu venho a notar ao longo também dos anos que trabalho, que é a pobreza e o desinteresse da criança pelo movimento. Certo. Também noto que, pelo menos aqui em Portugal, há algumas escolas que estão a descurar um pouquinho da parte da educação física, também não sei se isso tem influência, que muitos deles era a única atividade que já faziam, mas eu noto que realmente há muitas crianças que não gostam ou que preferem perderam o interesse, exatamente, de se movimentar. O que é que tu achas disso? O que é que tu notas? Desde quando é que estás a notar isto? Vamos fazer essa conexão então, Brasil-Portugal. Eu acho que até deve ser mundial. Sim. Com certeza. Há esse desinteresse, já existem estatísticas sobre a Organização Mundial da Saúde, já mostra o quanto os jovens e as crianças estão sedentários. E os efeitos que isso tem, porque já há estudos que falam da obesidade. E da miopia, inclusive, do sedentarismo e das questões oculares, que cada vez as crianças que se movem menos têm mais problemas oculares. Olha isso. Então vem muitas consequências pelo sedentarismo. E essa pobreza de movimento, ela se reflete, para mim, não só apenas na parte física, ela se reflete na criatividade, na sala de aula, em como ela se comporta. Na proatividade. Isso. Então... E é engraçado, porque nós estamos num mundo que queremos cada vez mais pessoas empreendedoras, mas estamos a fechá-las todas numa caixinha. Não as estamos a deixar criar. E sabes, Paulo, é muito engraçado porque eu acabo por trabalhar com os bebés, assim que nascem, até serem grandes, e noto já isso em bebés, ou seja, cada vez mais há duas coisas que eu noto. Os brinquedos acabam por fazer tudo por eles. Certo. Cantam, dançam, mexem, falam. É verdade. E eles não têm necessidade de criar, de explorar o brinquedo, ou seja, de ser eles a tornar um brinquedo simples num brinquedo complexo e que até tenha piada, sabes? E o que noto também por parte de alguns pais é aquilo que nós temos que trabalhar, e quando eu digo por parte dos pais, não é os pais que são culpados de todo, porque tudo o que fazem é com o maior amor que têm pelos filhos e sempre a pensar no melhor deles, mas há toda uma sociedade à volta que exige quando é que a criança senta, quando é que ela rebola, quando é que ela gatinha, e em vez de repente estarmos a deixar a criança explorar o movimento, eu digo isto muitas vezes, o ser humano está preparado para nascer e passar por todas as etapas sem que nós tenhamos que interferir nisso. Quando nós temos que interferir nisso, há um atraso de desenvolvimento, há uma questão, alguma alteração, nomeadamente neurológica, e por isso nós temos que intervir. Certo. Mas caso isso não aconteça, a criança está preparada para estar no chão e ser ela a explorar. E eu noto muito isto, que há uma necessidade de pôr um cheque na lista, que é, já está sentado. Já rola. Gatinha. E às vezes não se percebe que não interessa que a criança já esteja de pé. Interessa muito mais o tempo em que ela põe de pé, cai, põe de pé, cai, tenta, não consegue, agarra aqui, agarra ali e arranja estratégias para chegar, ou seja, não é processo. É um processo, o caminho, como é que ela faz para chegar até essa posição. E noto realmente isto que vem desde bebés e acompanhando-os depois maiorzinhos, noto que muitas vezes esta criança maior com falta de gosto de movimento, por falta de estímulo, foi a criança lá atrás que também já não tinha. Tu notas isto da falta de coordenação? Com certeza. E eu, como trabalho também com adolescentes, consigo perceber mais ainda essa dificuldade, porque você espera que adolescentes já tenham suas habilidades motoras completamente formadas, e eu tenho alunos com 12, 13 anos que não conseguem saltar nos dois pés, alunos que não, no Brasil, acho que aqui também existe aquela brincadeira de pular corda, nunca brincaram, não conseguem ter a coordenação de saltar enquanto passa uma corda, brincadeiras simples que deveriam ter sido feitas na infância, que quando chega na adolescência ela não sabe, você solicita alguma coisa, vamos caminhar na ponta dos pés, tem dificuldade, então isso tudo vem lá de trás, né, desse processo. Sabes que aqui em Portugal temos uma referência que eu gosto muito, que é o professor Carlos Neto, e ele fala de uma coisa que eu gosto muito, que é o analfabetismo motor. A criança ser um totomotor, como ele refere. Eu acho isto muito interessante, porque ainda há uns tempos em Portugal foi feito as chamadas provas de aflição, que é os testes de educação física, e as crianças do 5º ano não conseguiam estar em apoio só num pé, a maior parte, nem fazer cambalhotas. Não consegue. Isso mesmo. É assustador. Inclusive as crianças falam, quando
nós pedimos para fazer cambalhota, que não gostam, que se sentem apertados, que Medo. têm medo, que imensa coisa. E outra coisa que eu noto agora em gabinete e não tanto nas consultas é a necessidade da criança se agarrar na marquesa, porque tem medo de cair cada vez que eu vou mudar de posição. Ou seja, há uma necessidade da nossa parte de explicar o que é que vamos fazer para que a criança não tenha receio de cair. E é exatamente isso que a gente percebe. A falta desses estímulos que vêm lá da base, né? Talvez uma super proteção de alguns pais, não com uma forma, como tu disse, com a intenção de proteger, sim, mas que na verdade não está ajudando em nada. Não estamos, porque nós, para protegermos, temos que deixar a criança correr alguns riscos. Exatamente. Porque ainda há uns tempos falava com uma mãe muito engraçada, que eu gostei mesmo muito dela e falo isto com o coração, porque ela tinha muito receio que o filhote dela passasse pela mesma situação que ela já passou há uns anos, quando era pequenina, de sofrer de bullying. E por isso protegia a criança bastante. E tivemos várias conversas sobre isso, que é, quanto mais claro que eu quero proteger esta criança, mas proteger é dar-lhe ferramentas, não é não o deixar fazer. Exato. Porque senão a probabilidade dele sofrer o mesmo que a mãe sofreu é enorme. E por isso sim, cada vez mais eu acho que proteger é deixar ir. Eu estou na retaguarda, exato, mas deixar ir. Eu dou segurança. Exatamente. Coisas básicas como, por exemplo, uma criança pequenina que quer descer da cama, nós não vamos ajudá-la a descer da cama, nós podemos pôr almofadas no chão para se ela cair, ok, está segura, não é? No fundo, dar assim algumas destas estratégias. Outra coisa, Valdo, que te queria perguntar, tu achas importante medir os resultados que temos através do Pilates ou não? Fundamental. Eu tenho uma frase que eu digo, as crianças, elas querem uma experiência, os pais, eles querem um resultado. Quem nos procura, quem são nossos clientes também são os pais, né? Os responsáveis que estão em busca também de algum resultado daquilo que eles estão percebendo. Que algumas crianças agora também procuram. Também por agora haver muito a interação social. Isso. E acho que essas normalmente são as que mais colaboram connosco, porque elas próprias também querem ver essa mudança. Perfeito. Não é? A criança, ela vem para a aula, ela não vem para fazer um tratamento, como a gente disse, ela não vem para pensar só na postura dela, ela quer uma experiência bacana, quer se divertir. Isso inclui você mostrar, olha como é que você estava na aula passada, olha hoje, conseguimos isso se torna uma experiência e não apenas um tratamento. Não gosto dessa palavra, apesar de ser fisioterapeuta, eu acho que eu entendo o Pilates Kids como muito mais do que um tratamento, né? E essa medição de resultados também mostra para os pais o resultado do nosso trabalho. Lá no Brasil a gente tem algumas questões que muitas vezes os pais podem pensar que o Pilates Kids é uma recreação. Não sei como que se aqui poderia ser parecido. Ou ele está indo lá para brincar, ou no caso fazer só um tratamento. Será que aquilo vai ter resultados? Será que ele está fazendo lá? Então, quando a gente traz esse resultado em formato fotográfico, em formato de vídeo, e mostra... Ou até a própria criança, que muitas vezes a criança agora já consigo dar 10 passos com a bola, não é? Exato. Ou ela diz, olha, eu sento e levanto sem as minhas mãos no chão, porque muitas vezes as crianças, elas se jogam no chão. O sentar e levantar, para mim, sem usar as mãos, é uma mostra do controle motor dela, porque você vai numa escola hoje e vê as crianças sentadas, elas estão tudo jogadas, com os braços apoiados, sem controle nenhum. Então ele vai lá e chega, ó, pai, mãe, consegue, você sempre consegue? Com as mesmas posturas, não é? Acima de tudo, sempre com as mesmas, não há uma variedade de posturas. Nossa, não. Muito tempo sentados, né? Então, quando eles chegam e mostram para os pais, pai, você consegue sentar e levantar sem botar a mão no chão? Né? Olha, eu aprendi o 100, você sabe fazer aqui. Isso também mostra o que eles estão aprendendo e do quanto eles estão trazendo essa consciência de movimento para eles, para dentro de casa. Então, para mim, é fundamental mostrar os resultados. E aí que falas é muito engraçado, porque começa um bocadinho com a criança, porque eu recordo-me de uma coisa que havia quando eu era mais nova, que é o processo da reciclagem. Quando nós éramos mais novos, os pais não faziam reciclagem. A reciclagem do lixo, a separação do lixo. Certo. Nós não faziam os pais e ensinaram-nos na escola a fazer, e todos os miúdos quiseram chegar a casa e começar a fazer reciclagem. Então pediam aos pais. Então eu acho isto muito engraçado, porque muitas vezes estes ensinamentos podem começar pela criança. Com certeza. Ensinar a criança na escola, no estúdio, e ela levar para casa. Não tem pequenas coisas como, porque é que nós nos sentamos sempre no mesmo lugar quando jantamos? Porque é que não trocamos? Trocamos. Não é? E acho que isso pode partir realmente da criança, esse convite muito bom para os pais. Muito bom.